Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um NPWcast. Realmente é um prazer estar aqui com todos vocês. E toda vez que nós gravamos aqui, nós temos uma presença de pessoas incríveis, espetaculares, com muita experiência para compartilhar com a gente. E hoje eu quero trazer para vocês uma surpresa, uma surpresa para vocês. É uma pessoa que tem mais de 35 anos de experiência na área de tecnologia, atuou em grandes empresas nacionais e multinacionais, em diversos segmentos, no segmento de indústria, varejo, consultorias na área de tecnologia, iniciou a carreira com desenvolvimento de software, passou por várias implementações de sistemas, atuou na área de gestão de projetos, estruturou os departamentos da área de tecnologia e há 12 anos ele está no comando da área de tecnologia da faculdade ESPM, uma faculdade que todos vocês conhecem, uma faculdade muito referenciada aí no mercado. E ele trabalha junto com outros executivos no processo de transformação digital dessa instituição, que é a famosa ESPM. Esse profissional, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, ele é graduado em Tecnologia da Informação pelo Mackenzie, fez MBA em Gestão Empresarial pela FGV, fez Gestão Estratégica de Negócios pela ESPM também, fez o MBM em BI pela XP Educação e a especialização em Roadmap de Tecnologia MIT. Então, vocês puderam perceber aqui que é uma pessoa que tem bastante experiência para compartilhar com a gente. Tem uma trajetória incrível. Eu quero trazer para vocês aqui o Paulo Marsula, que veio compartilhar com a gente aqui na nossa gravação. Paulo, seja muito bem-vindo a esse episódio hoje aqui com a gente na NPW. Olá, Karina. Muito bom dia a você, bom dia ou boa tarde, depende de como estiverem ou quando estiverem ouvindo, né? O pessoal que estiver assistindo o podcast aí. Primeiro é um prazer, né? Estar aqui participando com você dessa gravação, dessa conversa, né? E, né? Fico até você falando tanto ali, porque você anda a refletir, nossa, como o tempo passa. Né? 35 anos, lógico, eu devo ter começado com uns 10, né? Porque eu sou novinho, né? Você acabou de fazer 19? Exatamente. Então, recente. Eu comecei antes de nascer, né? Sim. É isso. Mas, assim, repetido, é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente adquire ao longo dos anos aí nessa jornada tecnológica. Sim, muito bom, Marsula, muito bom. E você é a pessoa ideal para trazer para a gente esse conteúdo, porque tem muitas pessoas que têm algo para compartilhar, para agregar para a gente, mas o Marsula é uma pessoa que tem uma trajetória e uma parceria com a NPW também de muitos anos. E o motivo, né, da presença dele aqui hoje, nós vamos falar 2 temas muito importantes e que muitos ouvintes precisam aprender com ele, porque a gente vai falar muito do EAD, que hoje se tornou algo muito comum no mercado, e nós estávamos há pouco conversando sobre quanto que o modelo, né, de estudo hoje em dia mudou, porque nós tivemos, obviamente, não dá para não comentar da pandemia, e que as empresas precisaram de uma grande reestruturação para que elas sobrevivessem e para que o mercado continuasse ativo, né? E para isso as empresas tiveram que se remodelar. Então, falando um pouquinho do EAD, o Marsula pode trazer um pouquinho dessa mudança, né? Falando aí da ESPM, como que foi esse trabalho, qual foi o resultado disso, quais são os impactos que o EAD traz hoje para o mercado e também as facilidades. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essa informação, porque é um tema que as pessoas precisam ouvir, tem muita curiosidade. Claro. Vamos dividir o que a gente consegue aqui e óbvio, né? Colaborar, porque você também entende bastante das coisas, né? Muito bom. O conceito do EAD, ele não é um conceito novo, né? O ensino à distância é uma coisa que, se você voltar lá no passado, você tinha aquele ensino por revistinha, né? O Instituto Universal Brasileiro e outras instituições que conseguiam transmitir o conhecimento à distância através de um processo que não tinha a tecnologia digital, né, embarcada, que era um papel que é enviado pelo correio, que chega na sua casa, e você aprende com aquilo. E depois retorna com uma avaliação para o instituto e você conseguia um diploma que, de alguma forma, tinha alguma validade no mercado. Quanto profissional
não se formou desta maneira, né? É óbvio que a evolução digital, a tecnologia, digitalmente falando, né? Tecnologia é algo mais do que simplesmente computador, tela, internet e tal. Tecnologia é todo o recurso que você aplica para melhorar as atividades, né? Fazer um melhor uso dos recursos, né? Pelos humanos. Trazer mais estrutura para os usuários, né? Então. Sim. Aí quando você fala, lógico, vamos dizer assim, desse recorte da evolução humana que nós estamos passando, nós estamos falando da entrada da tecnologia digital, dos computadores, né? Da internet, que possibilita que você consiga fazer essa interação de uma forma mais rápida. Você começa a falar da possibilidade de você sair de um tempo que você tinha para enviar um material, um tempo longo, para um tempo curto, né? Isso quando você fala de tecnologia assíncrona, que você tem o quê? Nós vamos entrar no tema EAD, você vai entender por que eu estou falando isso. Você tem a tecnologia assíncrona, que você gera um conteúdo, gera um material, disponibiliza para que a pessoa possa assistir ou fazer uso desse material a qualquer momento, né? E depois devolve para que quem está fazendo essa avaliação dessa pessoa resolva. Esse é um modelo assíncrono. Mas já é um modelo que, quando você pensa em tecnologia, assim, é um passo exponencialmente enorme, né? Porque você consegue superar barreiras de distância, superar barreiras de limitações com esse recurso, né? E aí a gente pensa nisso primeiro assíncrono, porque você não tem a tecnologia tão evoluída para poder ter a possibilidade de fazer isso ao vivo, e você começa a pensar no síncrono, que é o quê? É a aula ao vivo. É a aula ao vivo à distância. É a colaboração entre o professor, os estudantes, como se fosse um grupo de trabalho que está trabalhando dentro de uma sala, só que essa sala é virtual. O que o EAD possibilita, e o EAD nas suas últimas versões, é isso, né? É a oferta de uma aula ou de uma experiência de aprendizado síncrona, né? Além do assíncrono. Se você for pensar friamente, o assíncrono só mudou o seguinte: o papel e o correio você trocou por uma gravação e uma internet, né? Então, essa é a grande evolução. E aí, quando a gente fala de EAD, como a gente está concebendo aqui, não é uma novidade, né? O mundo já tem o EAD, as gravações, as aulas, já existe há um bom tempo. Eu não vou saber dizer exatamente qual é o ano que começou a regulamentação disso no Brasil, mas nós já temos cursos EAD há muito tempo, né? Algumas faculdades, inclusive, cresceram só com EAD. Quando a gente fala especificamente da ESPM, nós estamos falando de um movimento que, no início para metade da década passada, a década de 2010, então nós estamos falando lá por volta de 2014, 2015, começamos um movimento para ofertar o modelo de ensino à distância. Qual que foi o grande desafio? A ESPM, e você e o pessoal deve saber disso, a gente sempre se posicionou de forma estratégica a ofertar um produto de qualidade. O nosso produto é um produto premium. Então, a nossa pós-graduação é uma pós-graduação qualificada. A nossa graduação é uma graduação qualificada. Ela é, assim, não é uma oferta qualquer. Então, quando a gente começou a pensar no EAD, nós pensamos também num EAD diferenciado qualificado, né? E aí, nós fomos para um caminho do quê? De ofertar desde o começo um modelo de EAD que ele fosse meio assíncrono e meio síncrono, ou seja, você poderia assistir a aula ao vivo e, eventualmente, dependendo do modelo do curso, obrigatoriamente assistir a aula ao vivo e depois utilizar o conteúdo gravado para agregar alguma coisa para o seu conhecimento, para você desenvolver as atividades pedagógicas, entende? Então, esse foi o grande desafio da SPM. Ela não chegou antes das outras instituições no EAD, mas quando ela chegou no EAD, ela chegou com esse modelo. Começamos com os cursos livres, com extensões, né? E migramos depois esse modelo para a pós-graduação. Então, hoje nós temos pós-graduações, cursos Lato Sensu e MBAs, no modelo à distância, de uma forma basicamente síncrona, com alguns recursos também assíncronos que facilitam o processo pedagógico.
Que ótimo. E hoje nós estamos nesse momento, né? Nós da SPM ainda não trabalhamos com a graduação no modelo EAD. Mas se a gente voltar um pouquinho, Karine, e pensar no seguinte, você falou ali no começo da pandemia. Por mais que a gente queira falar, a pandemia é um momento na história toda que passou, a gente tem que olhar por um outro lado. A pandemia, ela acelerou algumas coisas que já estavam acontecendo. Ela vamos dizer, ela gerou, ela escalou algumas coisas. Gerou escala para algumas coisas. Então, vamos pegar o caso da pandemia e vamos falar especificamente da SPM. Chegamos lá em março de 2020, né? Difícil lembrar exatamente a data, né? A data marcou, daqui 3 anos atrás. 3 anos atrás. Em março de 2020, veio a recomendação da quarentena, né? E nós estávamos reunidos, a diretoria executiva da SPM, né? E todos os outros gestores, e tínhamos que decidir o que nós iríamos fazer. Como que a gente vai ofertar esse curso? Vamos suspender as aulas? Vamos esperar um semestre para tomar uma decisão? Não, a decisão nossa foi a seguinte. Nós temos uma semana para colocar toda a SPM online, à distância, né? Ofertando todos os cursos com todas as disciplinas de forma remota, síncrona, porque é graduação. Sim. Né? Óbvio que a gente seguiu a regulamentação que o MEC prontamente colocou no ar, que possibilitou que a gente tivesse tantas horas de oferta do curso de forma online. Então, a gente usou essa não vou dizer uma brecha, mas essa possibilidade na regulamentação e converteu todos os cursos da SPM, aí inclui graduação, como eu estou falando de regulamentação, importante lembrar, a graduação é muito regulamentada, a pós-graduação menos. E migramos todos os cursos em uma semana para o modelo online. Aí você fala, pô, mas foi uma tarefa enorme. Foi, enorme. Mas eu posso te dizer o seguinte, a gente desfrutou de uma vantagem, e aí que fica a grande dica, né? Você sempre pensar no para frente. A nossa grande vantagem foi o seguinte, há 6 meses atrás, nós tínhamos redesenhado a nossa pós-graduação, a oferta da pós-graduação EAD, né? Com novas plataformas, né? E então a gente tinha isso já rodando há 6 meses na pós-graduação, síncrona, com plataformas que possibilitaram essa escalabilidade. Então foi, vou falar só, se eu falar só e minha equipe vier aqui, eles vão me matar. Foi só isso? Eles vão encher de porrada. Trabalharam muito. O só que eu estou falando é muito, tá? Muito. Mas foi o quê? Transformar aquele modelo que funcionava na pós-graduação EAD num modelo para toda a escola. Ou seja, 12 mil alunos e 800 professores trabalhando no modelo online, de casa. Né? Então, quer dizer, uma expertise que a gente tinha numa escala pequena, transformado numa entrega numa escala grande. Bem maior. Mas é que nesse caso da SPM, pelo histórico que você trouxe, vocês já tinham uma base preparada e só acelerou o processo da questão do modelo remoto. Quando você fala da pandemia, muitas empresas estavam sem essa estrutura preparada para migrar para o remoto durante esse período de pandemia, por exemplo. Então, que foi um diferencial de vocês estarem preparados para só potencializar e acelerar o processo, né? Exatamente, é isso mesmo. Porque, se você pensar, nós tínhamos já uma operação que trabalhava com pequenos estúdios, nós já tínhamos o nosso LMS preparado para receber o conteúdo, e aí fica um macete. O que é o LMS? É um Learning Management System, no nosso caso, o Canvas, né? A nossa plataforma, ela já atendia o presencial, ou seja, os professores já estavam prontos para deixar todo o material ali. E aí não é só pós-graduação, a graduação também. Então, quando a gente migrou para o online, remoto, o aluno já tinha onde buscar o material, que ele já fazia isso no modelo presencial. Entendi. O professor falava, vai buscar lá no LMS, tal. Então, isso funcionou bem. E o uso, né? E como operar um modelo síncrono, um videocasting, um broadcasting, né? Um webcasting, que a gente utilizou a plataforma Zoom, que já estava sendo utilizada na pós-graduação. Né? Então, quer dizer, a gente já tinha essa experiência. Eu tinha uma equipe preparada para isso. Só realmente eles precisaram trabalhar
né? Muito. 24/7 durante um tempinho ali para poder fazer tudo isso funcionar. Não dormiram durante esse período. Não dormiram. E um outro ponto que é muito importante, Karina, que foi o seguinte, tem um negócio que a gente preza muito na SPM, que é a gente chama de letramento digital. O que é o letramento digital? É o grau de familiaridade do professor e também do aluno, né, com a tecnologia. Então, nós trabalhamos com... eu tenho uma das áreas que é a TI, que está sob o guarda-chuva da TI, a tecnologia de ensino e aprendizagem, né? Essa área, ela cria o que a gente chama internamente, em parceria com o Núcleo de Práticas Pedagógicas, que é quem dita as regras pedagógicas da SPM. Trabalhamos junto em academias que buscam avaliar o nível do professor no uso da tecnologia, né? E tentar trazer para ele um nível básico de conhecimento para que ele possa operar com aquelas ferramentas. Porque, vamos lembrar, né? As mancadas que as pessoas começaram a dar durante a pandemia nesse negócio no Zoom, no Teams, no Webex, em todas as ferramentas, no Google Meet, todas as ferramentas online, né? Aquele negócio da pessoa estar na casa dela, esquecer que ela tem um fundo ali, então aquele banheirão aberto, né? Pessoa passando atrás. Pessoa passando atrás, naquela situação complicada, né? Alguém gritando lá de fora, cachorro latindo, a campainha tocando. E que é comum, né? As casas funcionam assim, Sim, mas né? você tocou num ponto importante, Marsula, porque essa mudança de modelo para o remoto e os professores, não necessariamente somente de faculdade, das escolas, uma das maiores dificuldades era o grau de familiaridade com a tecnologia, porque eles têm o conteúdo para passar para os alunos, mas eles não sabiam como repassar isso via tecnologia. Então, muitas vezes não conseguia compartilhar uma tela para o aluno assistir a aula da casa dele, não conseguia responder uma pergunta quando o aluno levantava a mão ali no chat. Então, esse cuidado que vocês tiveram, não somente para estruturar a base para os alunos assistirem a aula remota, mas a preocupação com o grau de familiaridade com a área de tecnologia dos professores foi fundamental para que essa engrenagem funcionasse dentro da expectativa de vocês. Exatamente. Porque não foram todas as empresas, eu digo assim, escolas, instituições de ensino, que tiveram essa preocupação, porque muitas vezes eles têm o conteúdo, mas a tecnologia é aquela loucura, né? Poxa, eu não tenho tanta familiaridade. Aí como que eu vou trabalhar da minha casa repassando esse conteúdo para os meus alunos? É isso. Você falou exatamente o que acontece, que é o problema. Você imagina o seguinte, mesmo internamente, a escola tem uma dificuldade, e as escolas, de forma geral, de passar esse conteúdo para os professores, esse conhecimento para os professores. Você aplica tecnologias em sala de aula, e isso também é importante, e também é uso de tecnologia em sala de aula presencial. Uhum. Mas, de fato, o modelo online, ele exigia que a pessoa tivesse um cuidado muito especial ali, porque... Vamos lembrar de uma coisa. Além de ter que dar aula online, as empresas também tiveram que respeitar a quarentena dos funcionários. Então, também os funcionários foram para o modelo online. Ou seja, o professor não teve como sentar do lado da minha equipe de tecnologia de ensino para ensinar como fazer. Eles tiveram que usar o recurso que eles iam utilizar online para aprender também. Então, você imagina o esforço hercúleo que a TI teve que fazer para, primeiro, fazer esse modelo funcionar com os professores, para depois os professores escalarem para os alunos. Para repassar. Então, assim, é fundamental. Essa academia que a gente faz de letramento digital, com avaliações que a gente tinha, bem detalhadas de cada professor, de como ele era como um ser digital, porque os professores, vamos até falar dos mais novos, professores, não são nativos digitais. Não é a geração Y, geração Z, mas essa galera... veio do papel, né? A gente fala na escola o GLS, né? Giz, lousa e saliva. Olha que legal! Giz, lousa e saliva. Galera, né? Aquele negócio. De repente, se você migrar para um modelo que o Zoom tá ali, que o seu computador tá ali, você tem que compartilhar, como você falou, uma tela, desenhar nessa tela, né? Olha a dificuldade. Então, este acompanhamento foi fundamental. E funcionou tão bem para a SPM. Não vou dizer que não tivemos problemas. Tivemos problemas, sim. Dificuldades com alguns professores, inclusive abrindo mão de dar aula porque não tinham condições, né? Mas de forma geral funcionou tão bem que hoje a SPM provém de forma
voluntária, sem custo, uma academia para professores do ensino médio, né? Do modelo pedagógico SPM. Então, se você for um professor do ensino médio da rede pública, você pode se inscrever e, durante as férias, fazer um curso lá que a gente aborda vários aspectos pedagógicos e também aspectos tecnológicos. Olha que incrível! Né? E vai ter em breve, eu não posso falar, mas vai ter um projeto aí que vai aparecer em breve aí para a comunidade sobre isso. Né? Nós vamos ampliar esse recurso, né, de professores da rede pública utilizarem da SPM para aprenderem alguma coisa. E esse conhecimento que vocês adquiriram, testaram, comprovaram, deu certo, é importante replicar para quem tem essa dificuldade, para que a gente tenha um mercado muito mais familiarizado com isso, né? Acima de qualquer competição, estou preocupado com o concorrente A, B, C ou D, nós, como uma instituição e uma instituição sem fins lucrativos, nós temos que nos preocupar com o ensino como um todo. Isso é que vai fazer o país subir. Então, tudo bem, vamos lá, a SPM, ela é uma faculdade premium, ela está nichada em alguns cursos, nem todo mundo tem condição de pagar, beleza, mas nós temos bolsas e nós temos também que pensar o seguinte, nós temos que pensar que quanto mais o país subir, a educação, melhor para todo mundo, ganha todo mundo. Sim, porque melhora o nível cultural. Exatamente. E com isso facilita outras questões também, né? Exatamente. Inclusive, como oportunidade de tirar dessa turma que não teve acesso, encontrar os grandes, vamos dizer assim, os talentos, né? Sim, e por tem que muitos, não trazer tem para a muitos. SPM no modelo de bolsa? Tem muitos, o que faltou foi acesso, talvez, né? Exatamente. Então, a gente tem, sim, uma forma de compartilhar o que a gente dá exclusivamente para o nosso estudante com a comunidade. Nossa, que incrível que você trouxe. Informações fantásticas, porque assim, eu tenho certeza que muitas pessoas que nos ouvem aqui não têm esse conteúdo da SPM, toda essa estratégia e essa bagagem que vocês passaram dentro dos bastidores, né, que você está compartilhando agora. E realmente, parabéns para vocês. Não é à toa aí que vocês têm uma linha premium aí de ensino e tem essa reputação toda no mercado, né? A SPM, ela é bem famosa. Obrigado. Um ponto que eu quero trazer para você aqui, e que você é a pessoa que pode trazer bastante embasamento para a gente, o EAD, hoje em dia, eu como aluna de um curso de EAD, eu consigo ter a mesma absorção de aprendizado e vocês conseguem medir o meu desempenho durante o curso, eu estando na minha casa? Como é que vocês trabalham essa questão? Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda existe uma dúvida de muitas pessoas que nós conversamos. Não, eu prefiro ir para a faculdade, mas eu preciso sentar ali na cadeira, interagir com o professor, porque assim eu aprendo mais. Eu escuto muitas pessoas falando isso. E quando a gente fala aí dessa tendência de mercado, que já existe o EAD há muitos anos, mas agora talvez potencializou por conta desse histórico que nós passamos, como que a gente mede se a Karina, sentada na casa dela e cursando um curso, sei lá, participando de um curso X, como é que a gente mede se eu aprendi, se eu estou familiarizada com o conteúdo? Vocês têm alguns indicadores? Toda essa bagagem de conteúdo que vocês têm, dá para medir isso? Porque muitas pessoas não fazem o EAD porque tem medo de não aprender. Falando português claro, é isso. A pergunta é boa. E ela, assim, a resposta não é tão simples, tá, Karina? Vou te explicar por quê. Né? E aí você vai entender um pouquinho o posicionamento da SPM. Oficialmente, e na prática, nós não temos uma graduação no modelo EAD. A gente ofertou o EAD dentro do limite da pandemia, para a graduação. Né? E a graduação, ela tem instrumentos de medição da aprendizagem super sofisticados. Então, assim, a gente não consegue, de fato, trazer um histórico... Vou falar de graduação, tá? Depois eu falo de pós, tá, gente? Um histórico para dar uma referência exata de se a pessoa absorve bem ou não. Mas como nós chegamos com uma avaliação e tínhamos uma interrogaçãozinha se funcionou bem ou não, para a graduação, quando acabou a pandemia, o que a SPM fez? Né? Não vai responder sua pergunta, mas você vai entender o que nós fizemos. Nós fizemos um projeto que chama Projeto Quinto Ano. A graduação são 4 anos. Uhum. Todo aluno que, mesmo formado e que teve dificuldade e dentro de uma avaliação que a gente fez de desempenho, sentimos que ele passou ali raspando, né?
ou mesmo que ele tenha passado bem, mas ele falou assim, eu queria ter absorvido mais porque eu tive dificuldade no modelo à distância, a gente ofertou disciplinas por 1 ano para o aluno frequentar sem custo. Então, a Karina foi lá, se formou em comunicação e propaganda, mas falou, olha, plano de marketing eu não fui muito bem. A gente ofertou plano de marketing e você pôde assistir presencial para completar o seu conhecimento. Isso baseado em algumas avaliações que a gente tem internamente, alguns instrumentos de avaliação, mas que, como eu falo para você, como a gente não tem um curso totalmente EAD de graduação, eu não consigo fazer uma comparação efetiva. Né? Mas a gente abriu para o estudante essa possibilidade. Obviamente que dentro de pesquisas a gente identifica que muitos preferiram o modelo presencial. Mas aqui entre nós, muitos também preferiram o modelo online. E tem gente que absorve muito bem no modelo online. E aí eu vou te falar da pós. A pós-graduação, ela tem uma outra situação. Ela não tem a pós-graduação lato sensu, não estou falando de estrito sensu, que é o mestrado ou doutorado. A pós-graduação lato sensu, ela não sofre uma regulamentação tão pesada como a graduação ou o estrito sensu e lato sensu. Né? Então, você tem outros instrumentos que são muito particulares de cada instituição para medir o resultado disso. Então, a gente costuma dizer o seguinte, quem mede isso é o mercado. Né? Quem vai falar que o cara está bem, se ele absorveu um curso EAD e saiu tão bem quanto o curso presencial, é o mercado. Então, a gente entende que o mercado absorve e o estudante tem que entender qual que é o melhor modelo para ele. Considerando-se isso... Desculpa. A gente fala, a garganta vai ficando seca, mas tem uma aguinha aí pra gente. Deve ser sinal que eu estou falando muito, né? O que a gente fez? A gente tem um modelo que chama-se HighFlex na pós-graduação. E ele é vendido assim, SPM HighFlex. E ele é um conceito realmente que já foi ratificado, que é o quê? Oferecer a experiência para o estudante... tanto presencial quanto online, sem impacto na absorção do conhecimento, de uma forma fluida. Então, explicando um pouquinho mais. Você se matricula numa pós-graduação da SPM, a sua pós-graduação continua sendo às terças e quintas, das 19 às 22h30, beleza? Ok. Mas você, Karina, tem 1000 podcasts para gravar, 800 clientes para atender. É isso aí, né? Então, aquela coisa. E não vai conseguir sair daqui para chegar na SPM às 19. Beleza. Você vai ligar o seu computador, você vai plugar na sua plataforma LS, no Canvas da SPM, e vai clicar lá e vai assistir uma aula ao vivo, síncrona, né? Com o professor e com uma turma dentro da mesma sala que você está assistindo o curso. E aí a gente estruturou a sala num modelo que é tecnológico, que possibilite a fluidez para o professor, para que ele consiga dar atenção idêntica para o aluno presencial e o aluno remoto. E que permita a interação e a imersão desse aluno que está remoto como se ele estivesse dentro da sala. E aí você fala de uso de tecnologias de câmeras mais sofisticadas, um sistema de som super adequado, o uso das plataformas de compartilhamento e de colaboração, né, dentro de Zoom, Teams ou outras ferramentas, Miro, ferramentas que os professores utilizam para proporcionar para você que vai estar na sua casa a mesma percepção que você teria se tivesse sentadinha na sala de aula, né? E então isso tem dado um retorno muito satisfatório para a gente. Esse projeto começou agora em 2023. A gente precisou abrir turmas extras e montamos 12 salas na pós-graduação nesse modelo. Que incrível. E aí, então, você fala assim, a gente respeita isso, eu não me dou bem assistindo aula online. Não, então, se você faz o curso HighFlex, que você pode assistir tanto online quanto presencial. Fica híbrido. É híbrido, é o HighFlex, é o híbrido com flexibilidade. Sim, sim. Então, assim, fica ao gosto do estudante. Ele vai entender o que melhor funciona para ele. E a verdade é essa, pesquisas indicam, tem gente que se dá muito melhor no modelo online, se adapta bem ao modelo online, porque tem um componente de disciplina ou de autoaprendizagem muito maior.
né? E tem gente que fala, não, eu preciso disso aqui, eu preciso estar aqui na frente para estar concentrado, prestando atenção. Se eu estiver em casa, eu vou estar aqui, vou estar vendo o jogo do Corinthians aqui, vou estar assistindo outra coisa. Então, gente, você vai assistir do mesmo jeito, vai para a sala de aula e assista de lá. Sim. E se você, por acaso, perdeu o horário, assista online. Sim. Paciência. Essa questão do estudo também depende muito da dinâmica da casa, né, Marsula? Porque muitas vezes a pessoa tem o foco para aprender, mas a casa não ajuda. Então, assim, é uma casa movimentada, muito barulho, cachorro, criança que chora. Então, isso é válido para trabalho e para estudos. Por isso que hoje em dia muitas pessoas falam, gente, eu não consigo trabalhar remoto, eu preciso pegar o carro e ir para o escritório. Porque ali eu sento, foco e a coisa acontece. E eu acredito que também isso seja válido para o estudo, porque às vezes a pessoa ela tem a concentração, mas a casa não ajuda para que ela tenha o silêncio para absorver melhor. Então, esse modelo que você trouxe traz essa flexibilidade, porque cada ser, ele é único. Então, tem gente que tem mais facilidade em sentar na cadeira ali com 100 alunos na sala de aula e ali olho no olho com o professor. Outros, sentando ali no escritório em casa, consigo aprender do mesmo jeito. Então, isso depende muito de cada um. Claro. Agora, falando um pouquinho de EAD, porque a gente vai precisar entrar num outro assunto, porque aqui a conversa é longa, né? A gente passa o dia falando, se deixar. Tudo bem, eu vou Nada que 3 horas da tarde... Vou ligar o taxímetro aqui, viu, Karina? Só deixar. 3 horas da tarde a gente não saia daqui hoje. Hoje, a gente tem alguma estatística do número de alunos que optam pelo EAD, pelo presencial? O que eu quero dizer com isso? A procura do EAD, ela vem aumentando ou o presencial vem aumentando? Como é que você vê isso, pelo menos dentro da estrutura da SPM? De novo, a SPM, eu vou responder pela pós-graduação, que é a nossa oferta. Isso. EAD. Aumenta. O EAD aumenta muito mais que o presencial. Nossa. A gente tem mais procura pelos cursos EAD do que pelos cursos presenciais. Como eu falei lá no começo, nós optamos por um modelo EAD que seguia o conceito do Premium. Então, nós não saímos ofertando todos os cursos, todas as vagas para o modelo online. Para os cursos online. Sim, então, sim. nós estamos experimentando e melhorando o nosso modelo não só tecnológico, deixo isso aqui bem claro, não é só tecnológico, é um modelo pedagógico que tem que ser importante para o modelo online. E nós fomos fazendo isso aos poucos, mas a gente percebe que a procura maior, ou a procura aumenta muito mais a procura pelo curso presencial. Né? A gente tem... Presencial ou EAD? Desculpa, EAD. Aumenta pelo EAD. Porque, você sabem, a SPM ela tem presença física em 3 praças. Rio Grande do Sul, né? São Paulo e Rio de Janeiro. A gente percebe que a procura pela pós-graduação à distância é maior do que a procura pela pós-graduação presencial, principalmente nessas unidades que estão fora de São Paulo. E em São Paulo também. Não vou dizer que nossos cursos não aumentam, aumenta o número de alunos, mas proporcionalmente o EAD aumenta muito mais. E existe um planejamento da SPM porque você deixou bem claro aqui que vocês fizeram um experimento durante a pandemia no EAD para a graduação. Hoje, a graduação é 100% presencial. Existe um planejamento da SPM para migrar essa graduação para o EAD? Ou isso vocês vão priorizar somente a pós-graduação? A gente faz muito estudo. Eventualmente não abre a estratégia como será. Mas eu acho que, em linhas gerais, a gente pensa num outro produto. Ótimo. É outra graduação. Outra graduação. A graduação tradicional SPM presencial, que tem funcionado muito bem e tem colocado bons profissionais no mercado, com uma boa aceitação no mercado, ela vai continuar sendo a graduação presencial. Mas se a gente for pensar numa graduação à distância, provavelmente será um outro curso. Até com uma proposta um pouco diferente. Já munido da experiência que a gente tem tido aí com pós-graduação e com o momento pandemia. Mas a gente não quer abrir mão do modelo presencial, sempre teve muito claro na nossa cabeça que o presencial continua existindo. O ser humano é sociável. O ser humano é um bichinho relacional. A gente gosta também de relacionamento. Então, a gente entende até que nessa idade, você precisa se relacionar. Você precisa sair um pouquinho para ver como é que funciona. Mas também a gente respeita aqueles que não... Né? Então, a gente entende que essa possibilidade de trazer um curso à distância... funcione, mas com outro produto. Maravilha.
Diante de tudo que você trouxe para a gente, com certeza tem muitas dúvidas das pessoas aqui para perguntar para você depois. Como é que eu imagino assim, como é que fica, Marsula, a gestão de dados de tudo isso para que a gente consiga fazer com que essa engrenagem funcione? Porque imagina que vocês trabalharam muito para que vocês chegassem nesse patamar hoje e cumprissem a estratégia que a SPM desenhou. E como que você administrou, gerenciou? Como é que vocês organizaram essa questão da gestão de dados? Porque foi algo muito parrudo, né? Para suportar toda essa mudança do modelo. Porque esse era um segundo tema que nós combinamos aqui de abordar, além do EAD, falar um pouquinho de gestão de dados, porque ele é bem relevante dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. Sim, é muito relevante e assim, vamos dizer assim, que é o momento certo para a gente falar sobre isso, né? E, de novo, né? O negócio de educação, o business do ensino no Brasil, ele não é um business arrojado, ele não vai chegar antes. Eu falo o seguinte, a educação, ela sempre ensina coisas de ponta, mas casa de ferreiro, espeto de pau, isso não é só na SPM. Todas as instituições. Então, quando a gente fala de gestão de dados, existe uma lição de casa muito grande a ser feita, que a gente cumpriu isso, né, com louvor. Quando eu falo lição de casa, o que é? Entender que você precisa ter um sistema de gestão maduro, né, que contemple todos os seus negócios, né? Vamos usar um termo, vamos ter um RP centralizado, né? Precisamos ter isso. Precisamos ter uma ferramenta de CRM, né? ou uma plataforma de relacionamento também madura, na qual eu consiga entender e captar todos os pontos de contato do nosso cliente, que é o estudante, né? E eu falo cliente entre aspas porque é um cliente diferenciado, assim como um paciente é um cliente, mas é um cliente diferenciado. Não é um cara que está indo comprar uma geladeira, é um cara que está ali adquirindo um produto que ele vai usar nos próximos anos e que vai mudar a vida dele, né? Então, o nosso estudante cliente, ele tem a gente tem que ter uma preocupação diferenciada de como capturar os pontos de contato dentro da instituição. Então, estou falando de um CRM maduro. E aí a gente começa a falar o seguinte, olha, feito tudo isso, eu consigo começar a pensar o seguinte, dados devidamente organizados, uma operação redonda, administração dela, secretarias, tudo redondinho, funcionando, bonitinho. Eu começo a falar, agora eu vou começar a usar esses dados, porque eu posso confiar neles. E nós estamos exatamente nesse momento na SPM. Talvez um pouco atrasados, mas tentando correr de forma a atingir uma meta muito rápida, que é tratar esses dados, essas dimensões, de forma a trazer valor, né? Trazer uma proposta de valor com os dados para a gestão da escola, né? Tomada de decisão de fato, e tomada de decisão para o gestor e tomada de decisão para o estudante. Explico. A gente vai capturar já captura durante o processo de aprendizado do estudante muitas informações de como ele vai bem, olha como as coisas se cruzam, ó. Como ele vai naquela disciplina, como ele vai na outra, né? Se ele falta muito, se ele tem vindo, se ele tem um problema daqui e dali, se ele conversa com o coordenador, se ele conversa com o professor, se ele faz trabalho em grupo, se ele não faz, né? Se na aula que é online, porque aí eu vou abrir um parêntese aqui de novo, mesmo a graduação tem uma parte extracurrículo que a gente chama de Life Lab. Life Lab na SPM é a oferta de cursos, de disciplinas para desenvolver os soft skills dos estudantes. Essas disciplinas são nacionais e são online. A gente falou que não tem online, mas tem um módulo à parte. Tem um módulo à parte que são essas soft skills. E a gente também captura essa informação de soft skill, etc. E começa a, usando dados, usando inteligência de dados, né, devolver para o estudante para sugerir para ele o que ele deve, qual o caminho que ele deve seguir para ser um melhor estudante. Melhorar a performance dele e não só performance, para ser uma melhor pessoa, né? Isso aí a gente chama, tem um conceito por trás disso, que é o ensino personalizado. E eu entendo que só com dados maduros ou dados bem capturados que a gente vai conseguir isso. Nossa, que interessante essa informação. Isso é riquíssimo. E agora, e além disso, você tem que falar dos executivos da SPM. Qual é a decisão que nós vamos tomar? Que curso que a gente deve lançar? Como que a gente deve ajustar um curso, colocar uma disciplina nova, etc. Eu também capturo dados, né?
E aí eu vou para fora também, vamos olhar um pouco de Big Data, né? Trazer um pouquinho do que o mercado tá olhando, de como o nosso estudante reage a uma mudança da escola nas redes sociais, tudo isso. E trazer isso também para prover os executivos da SPM, prover o corpo docente que cria novos cursos de informações para elaborar um melhor produto. Então, esse é o projeto. Para chegar nisso, como eu falei lá, primeiro passo foi feito. A gente trocou todos os sistemas RP, CRM, implantou um modelo maduro e captura esses dados. E agora eu criei uma área de dados dentro da TI, né, que vai trabalhar com seus engenheiros, seus cientistas de dados, de forma a buscar lá no usuário final quais são as demandas e montar uma base para trabalhar isso com as ferramentas atuais. Aí a gente tem o mercado, a gente está decidindo qual que nós vamos utilizar efetivamente no nosso Lake House, mas a gente já tem aí iniciativas com data warehouse locais que já usam o que nós estamos propondo que vai ser no futuro, né? Com alguns dashboards bem inteligentes, com captura, com aprendizado de máquina rodando em cima disso, para poder começar a trazer algumas análises preditivas. Tudo isso já está começando dentro dessa área de dados, que vai ser uma área que vai colaborar muito com a ponta, né, com a nossa área de qualidade acadêmica, a nossa área pedagógica e nossa área de negócios. Incrível. O que você traz para a gente aqui é uma informação extremamente importante, porque não basta só ter o dado. O que você vai fazer com essa informação? Então, você extrai os dados e esses dados você vai usar para a experiência do estudante lá na ponta, que ele é um usuário do serviço SPM. Você vai usar esses dados para a estratégia da visão de futuro para os executivos da SPM e esses dados também para o corpo docente da SPM, com o objetivo de qualificar o que está acontecendo ali, definir novos modelos, as tendências de mercado, para que vocês consigam aí atingir todas essas pontas aí que eu trouxe, né? Sim, porque senão a gente só tem o dado e não esses dados não são trabalhados. Exatamente. Então, vocês têm essa preocupação de extrair dados qualitativos, quantitativos, para que vocês atendam essas pontas que eu trouxe aqui, que é o estudante, que é o corpo executivo, que é o corpo docente, olhando tendências de mercado, o que vocês conseguem inovar, e para isso você precisa é um projeto, né? Que você precisa montar dentro da SPM. Sim, e tudo isso, lembrando o seguinte, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, mas nós temos que gerar receita, que nós não temos sustentação de ninguém. O governo não ajuda, não existe nenhuma entidade grande por trás da SPM. Ou seja, a gente é autogerido. Então, a nossa receita é que paga tudo isso. Então, por mais que a gente não tenha lucro, a gente quer apurar resultado positivo para poder reinvestir. Sim, sim. Então, essa pontinha que eu falo do executivo, ela é muito importante. Né? Lembrando que a gente falava lá no começo quando a SPM apareceu no mercado e ainda hoje é uma referência no mercado de comunicação. Marketing não é um departamento. Marketing é um modelo de gestão. Você gerencia uma empresa com marketing. E a SPM leva isso ao pé da letra. Né? Então, a gente tem que munir os nossos executivos, o pessoal de marketing pensar para trazer mais estudantes, trazer melhores estudantes, né? E aí, internamente, a qualidade acadêmica fazer com que esses estudantes saiam melhores ainda, que estejam no mercado, né? E aproveitando as melhores oportunidades. É um efeito dominó. A pessoa entra, aprende, melhora a performance. Melhorou a performance, vai para o mercado. Entra no mundo corporativo, consegue replicar isso para um time. E aí a gente vai entrando num cenário que as pessoas vão melhorando a questão de conteúdo e estratégia com a base que recebeu dentro de uma SPM. Além do mundo corporativo, o empreendedorismo, que a gente valoriza muito, sim, né? Sim. Então, isso é muito importante, sim. Nossa, quantas coisas boas aqui eu aprendi hoje. Karina. Quantas coisas eu aprendi. Nossa, como sempre, né? Todas as vezes que eu converso com você, eu entro sem saber e saio sabendo. Muito bom. Que bom que eu consegui passar alguma coisa aqui, né? Fazer um testezinho, ver se eu passo aqui como professor. Com certeza. Você passou de ano, então. Passei de ano. Agora só falta eu vender um curso para a Karina aqui agora, né? Eu vou fazer uma matrícula na sequência. Vou pensar. Flex aí para você. Vou fazer. Gostei da ideia. Gostei da ideia. É isso aí. E, bom, de qualquer forma, Marcela, o nosso tempo aqui, infelizmente, né? Porque a gente teria tantas coisas para trazer aqui ainda, mas não dá para estender um pouco mais. A gente pode marcar um outro momento para a gente continuar.
que são informações muito importantes e que são informações que as pessoas têm curiosidade em saber. E você conseguiu trazer com bastante propriedade e clareza, sanando as dúvidas dos nossos ouvintes aqui. Tenho certeza disso. Então, como eu disse, o nosso tempo está na retinha final aqui. Eu quero agradecer imensamente todo o conteúdo que você trouxe, a sua disponibilidade, o seu esforço em explicar no detalhe para que todos nós aprendêssemos com você. Eu tenho certeza que essa missão foi cumprida. E deixar um muito obrigada para você e que, com certeza, para você voltar, para nós gravarmos novamente, pensando aí em outros temas. E só agradecer, porque foi muito importante para a gente ter a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Karina. Continuo à disposição. Você sabe que a nossa parceria aí, SPM-NPW, é de longa data, né? Espero que continue. Com certeza. E isso aqui é mais uma oportunidade da gente, né, firmar essa parceria. Que ótimo, Marcula. Tamo junto. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada por nos ouvirem. Até o próximo episódio com mais novidades. Até breve.